Você sempre que fala do Brasileirão de 92, cita como desastre. Por quê? Porque estava tudo encaminhado, né? Para você ver que futebol realmente também existe o imprevisível, né, no futebol. O Flamengo também já quase não entra, né? Então, para você ver, foi um desastre. Por quê? Porque... Antes de você responder, você falou já, as pessoas no YouTube volta e meia falam que eu interrompo, mas é que veio o raciocínio e não posso perder. Cara, isso é importante. O Botafogo, a gente está de 2023, e o Botafogo de 92. Tem muito a ver, né? Tem muito a ver? Tem, ué. É coisa que só acontece no Botafogo? Sei. Pode ser. Tem a ver. Tem a ver. Foi um desastre inesperado. É claro, uma decisão com um clube do tamanho do Flamengo, um time, olha o time do Flamengo também em 92. E aí tem aquelas coisas assim também, que parece que tem um cidadão aí que foi o diferencial do Flamengo. Nada mais, nada menos do que o Júnior. Cara... Ele destruiu. Eu vou te falar, bicho. Nós temos que bater palma pro Júnior. Aquelas sequências de fotos que tem da caneta que ele dá no Renato Gaúcho é um negócio... O Júnior estava iluminado, meu irmão. Iluminado. Então tem aquelas coisas assim que encaixa, que acontece. Aí você pega a caneta, tal, tudo que ele fez dentro de campo, principalmente nas finais. Você fala, pô, esse cara mereceu. Vai dizer que não? Fora a liderança, né? Então assim, o que acontece? O Botafogo teve no início da competição alguns desencontros, até ajustar. Verdade. Lá para o quinto jogo, se não me engano, contra o Sport, o time ajustou. Por quê? Sabe? As peças estavam em campo, mas não estava no movimento adequado. E principalmente uma delas, que era o Renato. Aí o Renato contra o Sport entendeu que ele tinha que jogar na ponta. Ele não tinha que ficar fechando para dentro, entendeu? O facão, ele tinha que jogar na ponta. Claro, ele podia fazer o facão. Então, assim, naquela época, estava já definindo aquela formatação de dois atacantes. Uhum. O Renato já estava meio que pegando esse vício de querer jogar como um cara, dois atacantes. Né? Correr menos lá na ponta. Tipo, era isso, estava assim. E aí ele demorou a entender que ele tinha que jogar lá na ponta. Porque o Valdeir e o Chicão ocupavam o meio e o lado esquerdo, fazia ali né? Os dois trocavam. O Valdeir também vinha pela esquerda, mas o Chicão também tinha facilidade de ocupar o espaço pelo lado esquerdo. Do meio para a esquerda e da esquerda caindo para dentro. Era o lado dele, ele não tinha a perna esquerda. Então aquele movimento dele ali, né? Chegar com a perna, a feição da parte interna para o gol, o Chicão era forte nesse movimento, o Valdeir também. Então o Renato na direita, ficou perfeito o time. Aí quando o Renato entendeu, o time deslanchou. Aí quando chega no jogo da final, procurava o Renato, cadê o Renato na ponta? O Renato estava lá junto com o Chicão, aí foi desestabilizando, logo no começo do jogo. Foi desestabilizando, o time foi ficando nervoso, começou briga, confusão, e o Flamengo jogando, gol. Jogando, gol. Então assim, foi um desastre o primeiro tempo da final do primeiro jogo. Aquilo ali foi um desastre inesperado, mas que repetiu, certo? Um defeito... O desequilíbrio que já estava no time. Que era do início da temporada. E que se ajustou, se equilibrou, e na hora que não podia voltar a acontecer o desajuste, logo na final aconteceu. O Botafogo fez a melhor campanha da primeira fase. E na hora de fechar, como o Cola lembrou aqui, o Vasco classifica o Flamengo. Justo. Vocês acompanharam aquilo? Torceram para não entrar o Flamengo? Alguma coisa do tipo? Ou quem vier está valendo? Nós estávamos tão confiantes, né? Quem vier está valendo. Eu, particularmente, via dessa forma. A maioria também. Eu acho que 89 ainda estava fresco, né? Sim. Não, o Flamengo de novo seria interessante, né? Não, a gente não tinha escolha, né? Não tinha escolha, não. E o time do Vasco também era muito bom. Também. Pô, então, assim, era só timaço, cara. Lembra? Pô, os times... E até por isso, inclusive, é que a gente estava muito confiante. Sem salto alto, mas muito confiante. O time ajustadíssimo. O time estava voando. Vocês lembram disso? Melhor defesa, melhor ataque.
Aí entrar no jogo por conta de uma peça, tudo... Não, porque... Não assim, deu para corrigir durante o primeiro tempo? Eu te digo, eu particularmente fiz de tudo. Até tem aí perguntas aí. Outro dia, no outro programa aí me perguntaram que o Ricardo foi entrevistado também e comentou que ali no encontro... Ricardo Cruz. O Ricardo Cruz falou, pô, Carlinhos, cara... Né? Ele falou comigo realmente... Cara, tem que arrumar. Eu falei, eu tô tentando, pô. Aí eu falava com o Pingo, falava com o Dias, falava com o Aldeir, mas ninguém ouvia, principalmente esses três, não tô querendo aqui, eles ficaram muito decepcionados durante o momento do jogo ali, em que eles viam, né? Todos nós vimos que o Renato não estava cumprindo a função. Porque o Renato era muito confiante. A verdade é essa, o Renato sempre foi aquele cara confiante, achava que a hora que ele quisesse, ele jogava e resolvia. Né? Mas uma decisão, né? Jogo corriqueiro, vamos dizer assim, né? Dentro da competição, que não é decisão. Você tem que estar com os 11 cumprindo a função direitinho, porque vai pesar. Vai pesar. E imagina numa decisão. O Flamengo faz 1-0 com o Júnior, né? Uns 15 minutos. O rebote, né? E depois faz 2 gols seguidos já, pois é. 30 e pouco. Ali o Gaúcho. Nery e Gaúcho. Nery e Gaúcho. E as jogadas acontecendo pelo lado direito. Por quê? Porque o Piá descia já à vontade, não estava preocupado com lá atrás. Eles tinham uma cobertura boa, forte, que estava bem, assim, impactou muito ali o Júnior Baiano. O Gotardo, o Júnior, eles foram uma dupla que se impôs muito e que foram, assim, muito... Gotardo, seu amigo. Campeão contigo anos antes. Eles foram muito... essa dupla aí, naquele jogo, teve, assim, uma atuação muito forte e que praticamente estava ganhando todas as jogadas. Valdeir não se achava, eles chegavam muito firme, o Júnior Baiano, então, dava cada voadora ali naquele jogo e estava assustando, eu acho, assim... Enfim... Já pegou ele pela frente? Assim, jogando? Partindo para dentro dele? Não, porque eu acabava que eu estava, né? Quando eu atuava contra, eu estava num plano mais atrás. 89 eu fui mais à frente. Na minha época de Goiás, para você ter ideia, né? Não é para aparecer, mas na época de Goiás, eu tinha muita autonomia no time, eu fazia meio o que eu queria. Não que eu não fizesse no Botafogo o que eu queria. É que no Botafogo, talvez por ser essa coisa de botafoguense, eu entrei com aquele espírito assim de arrumar um negócio. Então, sabe? Então, era muito... No Goiás, talvez pegasse alguns adversários lá no Campeonato Goiano e até em Brasileiro, mas mais em Goiano assim, eu tinha... O meu desempenho ofensivo, para você ter ideia, desde 82, como primeiro volante, eu não fiz menos do que 10 gols na temporada. Para um primeiro volante fazer 10 gols não é uma média ruim, não. Porque eu me projetava muito. 89 é o ano que eu mais fiz. Por quê? Tinha o Vitor e o Luizinho, que eram 2 exímios marcadores. Então eu fazia uma tabela, fui! O Luizinho já segurava, o Vitor segurava, eu me metia, pum, pum. Eu fiz aí, acho que, não sei se foi uns 6 gols no Carioca, de 89. Não sei se você lembra, Sérgio. Se você buscar, vocês vão ver. Porque eu me projetava, entrava na área. E no Goiás eu fazia isso com frequência, entendeu? Então, eu tinha esses números aí antes de vir para o Botafogo. Agora, no Botafogo, como primeiro volante, eu ficava ali mais estratégico para segurar a onda. Né? E aí também, tirando o time de 89, só em 92 que teve o Pingo, que era mais marcador, que pegava aqui. Os outros times do Botafogo era tudo meia, que não tinha muito poder de marcação, tirando de 89, então eu ficava mais, sabe, estrategicamente falando aqui, mais preso.